Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, seja o horário que vão assistir, nós estamos de volta. Papo de Quinta no ar, sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos uma convidada especial, não que os outros convidados não sejam especiais, mas ela é de outro estado, sai fora do nosso contexto regional, estadual. Ela vai contar um pouquinho mais quem ela é. Hoje nós vamos falar sobre a ciência da produtividade alinhando motivação individual e metas organizacionais. Então tem tudo a ver com o podcast, tem aderência ao que a gente sabe fazer, que é fazer gestão e fazer negócio, né? E aí eu deixo a palavra, seja bem-vinda, Gleice. A palavra é sua, você se apresenta, você fala, Papo de Quinta é todo seu. Seja bem-vinda, muito obrigado pelo convite e vamos lá. Olá, Renato, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui neste momento conosco. Bom, eu sou a Gleice, eu tenho uma trajetória aí gigante de transição de carreira. Hoje eu me posiciono como consultora de inovação estratégica, tenho uma carreira vinda da Polícia Militar, atuando com políticas públicas e diversas dimensões de gestão na especificidade pública. Então, vertical de integridade, gestão de pessoas, laboratório de inovação, construção de pesquisas específicas para a gestão pública. E hoje eu estou trabalhando com um portfólio relacionado à saúde e bem-estar preventivo por meio da minha empresa Libet. Então, hoje nós temos 3 soluções voltadas para a gestão pública, e orientada para a saúde e bem-estar preventivo, e aí a gente aborda diversos temas, né, que são para redução de custos e riscos, né, relacionado à saúde, todos os impactos que isso gera, deterioração da saúde mental, todos os problemas relacionados ao mundo do trabalho que a saúde e o bem-estar preventivo pode resolver. Eu já vou começar, como diz aqui no estado de São Paulo, eu já vou. Mas antes, né? Depois eu quero que você volte um pouquinho para falar, né, da sua formação toda, né? Porque isso faz sentido. Mas você já começou a falar num negócio aí que o bicho pega. Saúde versus custo. Sim. Então, assim, saúde versus custo é um tema assim, gigante e dá para abordar de diversas maneiras, né? Então, cada um na sua perspectiva. Justamente por causa disso, nós temos um framework que avalia diversas dimensões de desenvolvimento de maturidade de saúde e bem-estar preventivo, que é a hora que você vai entender em que momento sua organização está em relação a custo e em relação à saúde também. Tá, mas agora vamos lá, né? A gente tem a gente tem 2 cenários. A gente tem o cenário esfera pública. Sim. Inclusive, depois você vai falar toda a questão do seu projeto e tal, mas eu já estou antecipando aqui, e a gente tem uma questão na esfera privada, né? Se a gente realmente for falar ao pé da letra, né? Não estou aqui para defender A, B, C ou D, mas quando eu vejo a esfera privada, quando você fala em redução de custo, é um ganho, sorriso vai daqui a aqui, né? Né? E como que fica na esfera pública? Não, pública.
Sim, a esfera pública, ela tem uma dimensão de custo diferente da esfera privada, né? Então, assim, Sim. o custo da gestão pública, ela está mais relacionado com a indenização, absenteísmo, afastamento, né? Afastamento por problema de saúde, ou se não, aposentadoria precoce, e todas essas questões que envolvem uma gama de indicadores que às vezes nem está mapeado na gestão pública. Então, às vezes, não tem mapeado os indicadores relacionados à saúde, relacionados à qualidade de vida, relacionados à vitimização, relacionado à forma com que cada organização pública se organiza e se projeta. Então, esse mapeamento nem sempre é feito. Então, cada vez que a gente vai interferir em relação à redução de custos, primeiro a gente tem que ter uma métrica. Se a gente não tem essa métrica de como está sendo isso avaliado, a gente tem que fazer esse mapeamento de processos antes. E a partir daí, sim, calcular qual que é o custo, né? Qual que é o custo, efetividade de alguma ação. Então, eu não sei se eu fui clara, mas basicamente é entender como que todas essas dimensões estão gerando impacto dentro da organização e como que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer, né, para melhorar isso de alguma forma. Então, quando a gente ataca bem-estar e saúde preventiva, nada mais é que a gente compreender esse cenário e aplicar aquilo que não está sendo aplicado para que haja um desempenho, uma eficácia melhor e o desenvolvimento das pessoas em relação à prevenção, em relação à adoção a boas práticas, em relação até mesmo de uma forma de alinhar uma governança em torno desse tema, entendeu? E a partir disso, a gente alocar os recursos, as capacidades, né? E o treinamento, por exemplo, que é necessário para que haja uma prática efetiva, e a partir disso, a partir dessas novas práticas, desse novo plano de trabalho, sim, começar a monitorar. Não sei se eu fui clara. Foi. Às vezes eu falo muito técnico, eu já te falei, né, Renato? Às vezes eu falo muito técnico. Não, o que eu consegui, eu trago para o nosso dia a dia. A gente acabou antecipando, porque eu peguei um gancho para a gente não perder o time do negócio, mas fala um pouquinho da sua formação, da sua trajetória, só para a gente entender um pouquinho. Então, eu sou geógrafa, especialista, mestra, né? Geógrafa mestra, especialista em liderança, inovação e gestão. Fiquei um pouquinho no doutorado do agro e saí. Tenho uma trajetória trabalhando com políticas de impacto, planejamento de ecossistema de inovação, pesquisa de inovação. Trabalhei um tempo no laboratório de inovação no Sebrae e estou atualmente liderando esse projeto, né? Já fiz diversos trabalhos para instituições públicas, para instituições privadas, mentoria, sou avaliadora também de programas de desenvolvimento de negócios de base científica, mentora de negócios de base científica e tecnológica. Então, assim, meu portfólio é amplo, eu não gosto muito de falar. Sou avaliadora do projeto Centelha, então, assim, eu já tive contato com mais de 5.000 projetos de base tecnológica ao longo que eu trabalho com inovação desde 2020. Eu tenho contato com inovação desde 2019. E hoje nós estamos, né, desenvolvendo 2 plataformas relacionadas a esse trabalho que eu estou fazendo. Então, a gente está começando a planejar e já para desenvolver nossos negócios aí de mais voltado para tecnologia e disrupção de indústria. Então, vamos lá, então. Agora vamos falar do que nós viemos falar aqui. Sim. O que é essa tal da ciência da produtividade? Ciência, eu sei o que é estudo, né? Sim. Se eu tiver errado, você me corrige. E produtividade é da questão da pessoa produzir mais. Sim. Né? Mas Sim. Conta aí de um olhar... um olhar de experiência, né? Claro, de teoria e também isso, como que isso é aplicado, para a gente entender um pouquinho, que não vou mentir para você, que para mim é novo. É um assunto que eu fui estudar alguma coisa, mas não... Eu tenho certeza que você já faz ciência da produtividade, Renato.
A partir Sim, pode ser. A partir do momento, então, é um tema assim que é um tema mais comercial, né? Mas se a gente juntar todas as teorias aí que a gente tem em bases, vou falar assim, de autores da administração, da ciência comportamental, então posso até citar alguns, Peter Drucker, Stephen Covey, Frederic, sabe, assim, então, assim, tem vários interdisciplinar a forma, os métodos, na verdade, de aumentar, eliminar barreiras, na verdade, que impedem a produtividade. Então, assim, a partir do momento que você está eliminando barreira que impede a produtividade, independente de qual intervenção que você está fazendo, ou de qual ciência que você está usando, ou de qual abordagem ou metodologia, você já está fazendo ciência da produtividade. Então, assim, claro que é um nome comercial que eu trouxe aqui para esse momento, e é até legal que, assim, eu falei assim, eu vou gostar de discutir isso com o Renato, porque ele já é ele também é técnico e ele gosta de acionar essas novas percepções para o ecossistema. Então, assim, eu achei legal abordar isso e a gente começar até a abordar isso de uma forma mais estruturada, Renato, a partir aqui dessa iniciativa sua, porque fazer ciência da produtividade no formato de guru não existe mais. Então, assim, a gente construir esse caminho que a produtividade ela é necessária, ela é tratar de desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano, desenvolvimento social e desenvolvimento de negócios, principalmente, né? Tanto de impacto social quanto impacto financeiro e etc. e tal. Então, quando eu aumento a eficiência, aumento a eficácia, eu aumento, sim, né, a minha possibilidade, né, de crescer e de prosperar, da mesma forma do meu time, e construir isso sem uma base científica, sem método científico, pelo menos eu estou falando isso das coisas, né, que eu pratico, sem método científico, sem base científica, sem evidências e principalmente sem dados, a gente está falando de achismo, a gente está falando de empirismo e a gente não consegue monitorar e a gente não consegue ter melhoria contínua. Na verdade, é aquele negócio, né? Quando você fala aí ciência da produtividade, nada mais é do mundo capitalista. É o seguinte: você foi contratado para produzir, você vai produzir. Sim. Simples, né? No mundo capitalista. É claro que quando a gente vem falar de ciência e levar à tona uma questão de bem-estar, né? Você foi contratado para produzir, porém, dentro de condições, né, mínimas de trabalho, né? Aqui ninguém está falando da escravidão, né? Então a gente tem toda uma questão de adaptações, né? Então, baseado em leis, né? Onde a gente tem CLT que pauta, né, essas questões, a gente tem ergonomia do trabalho, né, onde dá essa condição, e aí vem de encontro a essa produtividade, né? Então, eu produzo, porém eu tenho o mínimo de condição, né? Então, eu acho que assim, né? Achar, mas a ciência da produtividade ela está voltada muito mais para o futuro do trabalho, muito mais para a tendência emergente sobre quem está produzindo e vai produzir a força de trabalho de amanhã. Então, assim, o problema de sucessão nas tomadas de decisão é um problema muito sério. O problema de retenção de talentos, né, valiosos é um problema muito sério. Então, cada vez mais, pensar em ciência da produtividade é pensar nessa forma de ter eficiência, ter eficácia, mas com equilíbrio, porque em nível comportamental, hoje, assim, vamos falar assim, as gerações que estão substituindo a força de trabalho e entrando hoje no mercado de trabalho, elas são muito mais exigentes, né, em preservar a sua saúde, em manter equilíbrio trabalho e vida. Então, elas estão muito mais decidindo por um trabalho onde a qualidade de vida ela seja valorizada, muito, muito além do que a questão da segurança ocupacional, né? Então, assim, como essa produtividade ela tem que ser desenvolvida.
Entendeu? Então, assim, faz parte de análise, faz parte de gestão, faz parte de... Por isso que eu falei que era interdisciplinar. Faz parte de gestão comportamental, faz parte, né? E o bem-estar está relacionado a isso. E a saúde preventiva está relacionada a isso também. Né? Que força de trabalho, que talento, na verdade, né? Eu quero garantir para a longevidade, né? E transformação e desenvolvimento da minha organização. E hoje, se a gente, puxando o gancho do que você acabou falando, dessas novas gerações, é assim, não tem uma reunião que eu participo que tem essa questão que eles trazem à tona, a questão do futuro, a questão da mão de obra qualificada, o nível de exigência, né, o nível de cobrança, a rotatividade desse pessoal, né? Aqui não vou. É um assunto complexo. Não vou querer Sim. criar polêmica, enfim. Mas é evidente que isso está acontecendo, né? É evidente que isso está acontecendo, né? E eu venho batendo pelo menos aí nas últimas 4, umas 5 quintas-feiras a gente está querendo falar, né, das questões, né? Eu tenho acompanhado, inclusive eu não ia, mas eu não vou poder ficar fora dessas questões da inteligência artificial, então eu vou aprofundar um pouco, eu vou estudar, né? Devo fazer ou um curso de extensão ou um curso de pós-graduação, né, para Inteligência nivelar. artificial é uma ferramenta, Renata. É, É uma ferramenta do tipo, sou entusiasta desde o começo e é. ela não deixa de ser uma ferramenta. Ela é uma ferramenta que não vai substituir, eu não acredito que vai substituir. Não vai substituir. Ela dá mais agilidade, ela É, dá mais tranquilidade, mais facilidade da gente gerir o tempo também, né? Porque é a gente que alimenta o tempo todo. Então, eu sou usuária de bastante inteligência artificial, diga-se de passagem, né? Sei como que funciona, né? Pela minha bagagem, assim, também em soluções científicas, eu sei muito bem incorporar a inteligência artificial, consigo fazer um projeto que incorpora a inteligência artificial para qualquer setor, sim, sabe? Só que eu sempre vejo a inteligência artificial como uma ferramenta. Sempre. Então, ela sempre vai dar suporte para você, não é você dando suporte para ela. Embora seja uma inteligência que a gente vai alimentando ali os dados, né? Então, eu gosto muito da inteligência artificial, sim, como uma ferramenta de trabalho. Mas a questão vai um pouquinho além, né? Por quê? Porque eu acho que tem tudo a ver a questão de produtividade, a questão disso, daquilo, sim, tal. Sim. Mas, enfim, a questão, eu nem vou muito aprofundar nisso, porque já está, já daqui a pouco eu falo assim, o cara só não fala se desgasta, nisso. Não se desgasta. O cara só fala nisso, bicho. É hype. Hype é assim mesmo. Eu acho que a questão da inteligência artificial, ela vem na questão do seguinte, nós tivemos uma evolução educacional muito ruim, né? Então, depende de quem for usar, ela não vai fazer sentido, mas eu vou deixar isso para quem tem que resolver, né? As questões éticas, as questões éticas, as barreiras assim éticas e as barreiras regulamentares da inteligência artificial, elas estão em discussão ainda, né? Então vai demorar um tempo, né? Porque eu posso usar inteligência artificial para desenvolver uma cura de uma doença que eu não pesquisei, por exemplo, né? Isso é possível. E é possível, né, usar a inteligência artificial para atacar sistemas, para o mal, na verdade, né? Então, essas questões aí são questões sensíveis. Assim como ela ajuda a gente a ser produtivo, ela ajuda a gente também a criar problemas, né, de dimensão aí global. E ainda eu vou um pouquinho mais longe. Eu acho que essa geração tem algum estudo que já fala que eles estão usando bastante a inteligência artificial, mas essa galera vai ter que estudar muito,
eles têm um conhecimento muito raso, têm um conhecimento muito superficial, têm informação. E a inteligência artificial não é tão simples, porque eu comecei a pesquisar e aí eu comecei a ficar um pouco assustado. Porque não é só perguntar, é saber como perguntar, porque senão ela fica extremamente vago. Mas voltando ao nosso assunto. Como que eu consigo alinhar metas individuais e organizacionais com foco em produtividade? Eu vou falar em uma palavra: planejamento. Planejamento. E como você faz um planejamento eficiente? Como você faz um planejamento eficiente? Aí eu vou de novo bater na tecla. Das empresas que você trabalhou, quantas empresas efetivamente tem, tirando as empresas públicas? Sim. Um planejamento eficiente? Na verdade, eu não vou falar nem da eficiência do planejamento, tá? Eu vou falar do alinhamento das metas, né? Das metas de gestão nos 3 níveis, sim, né? Estratégico, tático e operacional. Existe muito essa lacuna. Então, às vezes o planejamento ele está ótimo, mas ele não tá alinhado. Então, existe muito assim. Aí vou falar mesmo a palavra certa. Existe muito prejuízo, né? Existe muito impacto no ROI das empresas, justamente por causa desse desalinhamento, porque eu aqui no operacional não entendo qual que é minha vez na fila do pão, né? Então, assim, e aí vai muito da questão da cultura, né? Que é, se eu não estou conectada, né, com a cultura geral da empresa, eu também não vou me esforçar para ser produtivo, né? Sim. Mas, assim, eu gosto de perguntar, porque, assim, sim, a Gleice está na linha de frente. A Gleice tem um projeto muito bem embasado, um projeto robusto, né? Que já deu certo, que daqui a pouco você vai contar a história, né? Deu certo na esfera, né? Pelo que a gente conversou em off, né? Na esfera pública, mas eu venho e faço a pergunta assim, porque é uma dificuldade, pelo menos eu acabo tendo muita dificuldade. E a dificuldade é o seguinte: eu tenho planejamento estratégico, eu tenho missão, visão e valores, sim, eu tenho metas, eu tenho objetivo para os próximos 5 anos, né? Aí eu falo assim, então, bacana, legal, você tem tudo isso desenhado, tudo isso no papel, e como que você metrifica isso, de quanto em quanto tempo, você não para, você faz uma análise com a equipe de quanto em quanto tempo. Ele falou assim, rapaz, não dá tempo para fazer isso daí não, né? Então, assim, tô entrando num contexto e colocando o dedo na ferida, porque, na verdade, é assim, a gente tem uma dificuldade, quando eu falo Renato e Gleice, de colocar boas práticas, né? Seja de gestão, seja de qualquer metodologia, né? É claro que se eu consigo colocar, né, que daqui a pouco a gente vai entrar, se eu consigo colocar o projeto da Gleice em qualquer empresa, de médio para grande porte, eu tendo uma sustentação duradoura de 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu tenho certeza absoluta que eu terei um resultado, e esse resultado eu vou deixar depois você falar, tá? Sim. Então, na verdade, assim, é essa a preocupação, né? Tem muita empresa que não faz o feijão com arroz. Sim. Exatamente. Vai na sorte, chega uma hora que, né? Mas enfim, vai, agora continua. Eu acho que o nosso papel aqui, Renato, é muito mais trazer essa sensibilização, né? Sim, de que ser empresário não é ser um fazedor. Então, às vezes, por isso que eu falei do planejamento. Então, sim, assim, antes de eu pensar em
rentabilidade, antes de eu pensar em, né, custo, antes de eu pensar em marketing, em todas as dimensões de time, todas as dimensões de produção, comercialização, né, e retorno do meu trabalho, eu tenho que pensar exatamente o que é esse trabalho. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou entregando uma mercadoria, né? Porque olha aqui, eu já vi várias. Ontem mesmo eu estava com uma empresa que eu estava falando do trabalho e eu falei assim: olha, sua empresa não é uma plataforma, sua empresa está no mercado financeiro. Então, assim, o próprio gestor não sabia o valor real daquele produto que ele estava trabalhando, que ele está trabalhando. Entendeu? Então, assim, nosso trabalho aqui, enquanto gestores que promovem a ciência, é capacitar essa empresa a partir de uma análise mais especializada e promover essa empresa da forma como ela deve ser promovida, desenvolver essa empresa da forma como ela deve ser desenvolvida. Por isso, eu trabalho gestão de pessoas. Então, para mim, eu vou promover as empresas a partir da gestão de pessoas. Então, eu tenho diversas análises, diversas pesquisas, vou falar assim, que eu abordo para que eu possa ter um cenário e, a partir disso, tomar uma decisão assertiva. Então, assim, muito mais do que, agora eu tenho um planejamento estratégico, blá, 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 eu compreender aquele cenário que está, porque a gente já está já chega no bonde andando. Então, assim, o problema da rotatividade, o problema da retenção de talento, não é porque eu não estou conseguindo reter, é um problema de cultura, é um problema de relacionamento, é um problema de uma comunicação desassertiva, é um líder tóxico. E o mundo do trabalho está fazendo esse retorno, assim, não vou falar retorno, mas assim, essa forma de cuidar das pessoas, inclusive o governo, né, está trabalhando com a economia do cuidado, que é uma coisa que eu estou promovendo também, economia do cuidado. Por quê? Porque nós precisamos, primeiro, manter essa força de trabalho talentosa que a gente tem, e a gente precisa treinar, a gente precisa liderar novos talentos para que a gente sustente a economia, porque senão vai acabar, a gente vai ficar velho e não vai ter gente para substituir, não vai ter talento para trabalhar. Então, assim, e isso passa muito pelo que você falou, pela educação, né? Como que a gente sensibiliza, promove, desenvolve, se não for a partir de pesquisa? Me fale. Não, porque, assim, eu me vejo dentro de uma organização, você chegando, né? A empresa chama Libet. Libet. A empresa Libet chegando, né? E numa empresa que não tem não tem nada. E sim, isso é muito comum, sim, comum. Só para você ter uma ideia, ontem eu fiz uma reunião e a pessoa falou assim, você chegou na hora certa. Eu falei assim, mas eu não entendi por que eu cheguei na hora certa. Sim. Não, você vai conseguir resolver o meu problema em 3 meses. Eu falei assim, não é simples assim. Sim. Aí eu falei para ele assim, é o seguinte, a gente conversou, montamos aí um diagnóstico e eu vou apresentar para você, dentro do contexto que eu entendo, tá? Uhum. Pode ter outros profissionais que tenham outro olhar, mas o meu olhar para a sua empresa, eu preciso descer pelo menos uns 10 degraus, né, para colocar esse negócio para rodar, né? Que a gente chama muito de modelo de negócio, né? Eu preciso de um modelo de negócio. Por quê? Sua empresa está crescendo e daqui a pouco
você vai perder a mão. Sim. E você chamou um consultor, seja eu, seja A, ou seja B, ou seja D, todo mundo vai ter que ter essa percepção, porque Sim. você chamou, né, o consultor na hora certa. Então, é a hora de entrar uma Gleice para dar uma estrutura, Sim. você entendeu? Para dar um direcionamento, para entrar realmente o RH, que existe uma diferença gritante para quem não sabe, né, o que é o RH e o que é um DP, né? Sim. Então, assim, eu acho que faz todo sentido. Então, assim, no meu ponto de vista, pelo que eu pesquisei, né, pelo que eu entendi, eu acho que as empresas mais novas estarão mais receptivas ao projeto Ciência da Produtividade do que empresas mais Sim. antigas, né? Sim. Gestores mais antigos, Sim. né? CEO mais antigos. Por quê? Porque essa galera nem sempre, eles estão abertos a novos modelos, né, de Sim. bem-estar, né, e nós estamos no momento, né, que apesar de que uma parte é mimimi, né, Uhum. outra parte eu acho que ainda leva em conta essa questão de realmente de realmente fazer parte do contexto de que faz parte de um, né, da palavra que você usa muito, de um ecossistema, eu acho que faz muito sentido, né? É. Porque, exemplo, você vai hoje, se você for hoje, eu acho que a gente pode até falar o nome, que a gente não está falando mal, mas se você vai hoje no Mac, tem um monte de jovens, né? E que faz o negócio funcionar, roda, Sim. é bem treinado, tem toda uma Sim. condição, enfim, né? Não vamos entrar aqui se é boa a remuneração, se não é, se trabalha demais, se não trabalha demais, eu não vou entrar aqui. Mas é uma galera, querendo ou não, é atual. Eu escutei um depoimento assim, de uma pessoa muito qualificada. Ela falou assim, hoje ela é gestora e ela está com problema com o talento dessa geração. E ela me falou assim: olha, eu estruturei a cultura, eu estou estruturando a cultura porque é uma empresa nova. Estou estruturando a cultura para que seja aberto, horizontal, flexível e tranquilo. Mas o talento estava dando problema no sentido de que estava querendo ultrapassar a hierarquia, né? E aí, né, tudo tem aqueles limites muito bem delimitados e trabalhando contra. Essa é a palavra que ela usou, está trabalhando contra. E aí ela falou assim, eu achei muito interessante que ela falou assim, olha, Gleice, se eu tivesse suporte, eu trabalharia de graça naquela empresa, porque a cultura ela é tão interessante, tão envolvente, tão, né, satisfatória para o talento, que vale a pena voltar lá todos os dias. Então, assim, o nosso trabalho é justamente esse, não só engajar o talento certo, mas descobrir quais são os problemas, né, que estão acontecendo ali em relação, né, à produtividade e eficiência do talento, como a saúde, né, e o bem-estar impacta isso e impacta realmente a meta da empresa, né, e transformar, assim, vamos desenvolver esse ambiente para que as pessoas queiram ficar, né, queiram gerar retorno, né? Então, ser produtivo, gerar retorno, realmente dar eficiência para essa empresa, né? Então, hoje, de todas as pesquisas que eu fiz, a remuneração ela não era o top 1 em Não, reconhecimento de trabalho. não. Né? Você falou de Eu também, remuneração. eu também andei pesquisando alguma coisa nesse sentido. Está muito mais relacionado às tratativas de como que essa pessoa é, né? A Ela cultura é, positiva, o ambiente de trabalho positivo, né? sim, Que a pessoa tem a capacidade de construir lá dentro uma história dela e uma história conectada com essa marca, né? E o seu bem-estar todo, né, no geral, está relacionado a isso, né? O seu equilíbrio trabalho-vida, né?
Eu sou do tempo que eu estudava e o dia, né? Assim, um benefício que o funcionário tinha era o casual day, né? O cara não precisava ir de gravata, ele ia de camisa polo, ele ia de camisa, né, de Que jeans e tal, legal. né? Então isso daí é a minha, vamos dizer assim, as questões motivacionais da minha época, tá? Não, agora trazendo para o setor público. A gente está lá, a gente já entra, né, no processo seletivo cheio de direitos, e a gente acaba esquecendo que todos aqueles direitos também são benefícios, sabe? E a gente acaba também. Um problema do setor público é a falta, não é só o problema, só é o alto índice de gasto da folha da administração pública com saúde e bem-estar, não é só isso. Mas um problema é a falta de engajamento. Então, se um funcionário desengajado, ele não entrega qualidade de serviço para a população. Isso tem também na Tem, esfera pública, e detalhe. Eu fui militar, tá? Eu fiz exército, tá? E tem no militarismo também, tá? Tá. Então, assim, eu vou trazer um pouco. Eu lembro, assim, eu não fiz exército. Fiz de guerra como quartel de 10 meses e tal. Mas ele tem uma cultura de exército de sim, senhor e não, senhor, e acabou. Não se negocia. Hierarquia e disciplina. Você tem, ou você faz, não tem negócio. É assim, tem hora para tudo, tem hora para varrer lá o quintal, tem hora para dar comida pro cachorro, tem tudo. Então, assim, pouco se negocia, né? Sim. E hoje, na esfera pública, e ainda mais dentro do serviço, né? Polícia Militar, é isso? Como que Setor de segurança pública. Eu vou falar assim, é o setor que eu conheço, é o setor que eu sou especialista, né? Sou policial militar, trabalhei por 21 anos, criei uma história de impacto social durante essa minha carreira, recebi prêmios, até da Maria da Penha eu recebi prêmios, então, assim, sou muito apaixonada pela minha carreira, pelo trabalho que eu fiz, pedi a transição porque eu queria ser inovadora e queria trabalhar com tecnologia. Mas vou falar de pessoas. Pessoas, no geral, todos nós, em todos os setores, em todas as profissões, em todas as carreiras, elas vão ter comportamentos, né, diferentes e ao mesmo tempo iguais em todos os lugares. Então, os problemas, né, do mundo do trabalho e de produtividade são praticamente os mesmos. O que muda é a forma de gestão, a cultura, as ferramentas que estão sendo usadas, os profissionais que estão ali, né, a habilidade pessoal, né, e comportamental, habilidade social do profissional, né? Então, soft skills e hard skills, e por aí vai. Mas os problemas da administração pública, isso é dado global, tanto em relação ao burnout, em relação à deterioração de saúde mental, tanto com deficiência e desigualdade em relação ao acesso à saúde, aos equipamentos de saúde, e quanto esses problemas comportamentais são os mesmos. Só que a forma de mensurar, de analisar e avaliar, ou é nula, ou não tem de jeito nenhum, né? Ou é muito irrisória. Estou falando isso do setor público. Então, quando a gente implanta uma ferramenta de avaliação, a gente está dando para o gestor uma forma dele monitorar essas questões. Não só as questões de desengajamento no trabalho ou engajamento, né? Mas, e sim a forma, questão de resiliência, por exemplo, sabe? Como que está realmente a qualidade de vida, como que está realmente, se essa forma de benefício é uma forma de reconhecimento. Então, a gente coloca na mesa várias questões, várias informações e vários insights, né, para que o gestor tome uma decisão mais assertiva e use os recursos que já existem de uma forma muito mais eficiente, né, para que haja, de fato, uma melhoria. Então, assim, é geral, tá, Renata? De forma simples, é geral. O desengajamento é geral, tem desengajamento, né? Tem problema de comunicação, que é um problema recorrente, né? Tem problemas de todos os níveis.
Sim, quando a gente fala na esfera Mas, pública, só que a no gente... militarismo a gente não tem uma instituição muito assim, de tendência. Ela tem que dar resultado. A gente não tem meio termo. No militarismo não tem meio termo. Ou a gente dá resultado ou a gente dá resultado. E esse resultado, que é a forma do nosso trabalho totalmente desburocratizado, principalmente assim, é muito isonômico, sabe? Então, assim, é o formato, como eu falei, é o formato da organização, da estrutura organizacional que vai, né, se desdobrando para aquela produtividade específica, né? Então, assim, o resultado, tanto interno quanto externo, ele tem que sair no militarismo. Tá. Fala para mim agora um pouquinho de como que foi implantado isso dentro da esfera, como que funciona a metodologia, a ferramenta, para a gente entender um pouquinho. Eu vou falar dessa ferramenta que a gente incorpora o índice de bem-estar, né? Mas a gente está trabalhando hoje específico com uma ferramenta de avaliação de maturidade, ou seja, eu levo para você e para a sua organização conferir o que está sendo diversos indicadores, diversas dimensões, né? Ai, deu uma bugada aqui. Não, continua, manda Dimensão ver. de estratégica, dimensão de política, dimensão de saúde, diversidade, inclusão e saúde específica, dimensão de engajamento. Então, assim, são várias dimensões, são 18 dimensões, se não me engano, na ferramenta toda. E a gente vai avaliando se isso está satisfatório, vou falar de forma simples, está satisfatório ou não. Não tem, está satisfatório ou não, e o que precisa ser implementado dentro da sua organização, independente de nível. E se a sua organização é uma organização que trabalha com um cliente da área da saúde, a gente pode implantar essa mesma avaliação com o cliente. Então, é uma avaliação. Não sei se você teve contato com a avaliação de maturidade digital. A gente coloca essa mesma lógica para fazer uma análise, avaliação de maturidade de bem-estar e saúde preventiva. E aí a gente classifica essa organização, se está ótimo, se está adequado, se não, e a partir dessa classificação a gente trabalha com plano de ação para promover melhorias. Muito bom. Sim. Estou tentando me orientar aqui um pouco. E como que foi, na prática, a implantação desse método? A gente... Vou falar da administração pública e agora a gente está negociando com as privadas, né? A gente passa por muitos processos, tá, Renato? Então, assim, as maiores barreiras foi a barreira de processo. Então, a gente venceu as barreiras de processo e todas as decisões que deveriam ser tomadas, e a partir disso a gente implanta um framework a partir do RH, ou do decisor, né, que tiver relacionado à gestão de pessoas. Só um minutinho, desculpa te interromper, mas quando você fala processo, é a gestão de processo em si, montagem de organograma, fluxograma, para onde vai, para onde vem? Pode ser isso, mas a gente, assim, desde a apresentação da proposta, para onde que vai, para onde que vem, quem dá autorização, quem vai participar disso, se vai ser uma comissão. Então, e aí, quando é uma coisa nova também, existe uma barreira também que é a desconfiança interna, né? Então, como que a gente venceu essa barreira de desconfiança interna? Né? Não só dos tomadores de decisão, porque tinha tomador de decisão que estava super apoiando e tinha resistência também, né? Que é uma grande organização. Mas eu precisava do engajamento interno para que eu pudesse, né, colher os indicadores de forma eficiente, né? E essa barreira a gente conseguiu vencer com sensibilização também. Então, assim, aquela sessão de conversa que você faz uma conversa muito demorada e você vai, né, sensibilizando o gestor mesmo, o decisor e as pessoas que estão envolvidas
para aquele processo funcionar. Então, hoje, a gente conseguiu vencer essa barreira, hoje a gente faz um trabalho muito mais sistemático, rápido e estruturado. Então, eu sento com um diretor ou gestor de RH, ele vai me dar os dados, se ele não tiver ali estruturado, a gente vai achar uma maneira de estruturar e coletar rapidamente, né, ajustar os pontos para coletar rapidamente com quem está ali responsável por aquelas respostas, né? Mas eu preciso da resposta para criar um plano de trabalho eficiente, uma recomendação eficiente, principalmente porque eu exploro os recursos e as capacidades da organização. Então, assim, eu não incluo nada além do meu trabalho. Eu crio uma inovação para que seja justo e adequado ali para vai investir no meu trabalho e nada mais, a menos que queira muito investir, né? Então, a gente explora muito isso, de dar essa tranquilidade para o gestor, que a gente vai estar trabalhando, mas a gente vai estar trabalhando com os recursos existentes, com as capacidades existentes, porque, principalmente quando é grande organização, Renato, você não consegue, você não tem noção do talento que está ali. Não é só o talento que está trabalhando por aquela tarefa específica que você contratou, né? Então, tem outros talentos, tem outros tipos e níveis de talento, né? O meu exemplo, por exemplo, eu era do operacional e eu trabalhei do operacional totalmente. Então, assim, trabalhava fazendo coisas da execução, mas o meu cargo é um cargo operacional ainda, né? Não estou atuando. Mas o bug aqui. Está aparecendo você? Graças a esse desenvolvimento, eu consegui trabalhar com a gestão estratégica. Então, o que significa? Que, né, que a minha capacidade de contribuir com aquela gestão, se eu não fizesse essa negociação toda, eu não ia conseguir demonstrar aquilo. Mas se o gestor viesse me perguntar, e a gente perguntou isso para os talentos existentes, eu ia conseguir responder. Eu ia conseguir ser mais rápida, né? Mas ajudei bastante a gestão na época. Tá. Na verdade, assim... Tá acabando. Oi? Tá acabando minha bateria aqui, vou colocar para carregar. Tá. Então, na verdade, assim, Na verdade, o quê, Renato? Se eu chego numa empresa, duas empresas, do mesmo Sim. porte, enfim, mais ou menos com o mesmo número de funcionários. Sim. Se eu tenho uma empresa organizada, com planejamento estratégico, com níveis hierárquicos, com organograma, com fluxograma de atividade, com desempenho de avaliação de desempenho, que mais? Tem mais coisa, tem como que chama? Desenho de cargos e funções. Se isso estiver funcionando, é claro que você vai ter um respaldo e você vai ter um trabalho muito, muito mais qualificado do que você ter que montar isso daí. Seria isso? Sim. Ou se a empresa não tiver, você toca seu projeto do mesmo jeito? Não, a gente consegue, a partir disso, dar uma estrutura, descobrir, né, o que tá pronto ou não, e a partir disso a gente dá uma estrutura para que seja desenvolvido. Uma coisa que você não falou, que eu acho muito comum também, as empresas, elas não têm código de conduta. Então, existe muito conflito relacionado são as diretrizes, né? Eu ia até falar, mas as questões, assim, as empresas, elas têm uma pressa tão grande de contratar ou repor a uma pessoa que saiu, né? Quando ela faz isso, né? Quando a pessoa sai, ela não tem tempo de fazer uma integração adequada, ela não tem como mostrar como que a empresa funciona, ela não tem como... Inclusive, hoje, um cliente pediu para que eu faça um treinamento de atendimento, para atendimento, né? E aí eu coloquei, né? Eu falei assim, gente, ó,
é o seguinte, não é só fazer o treinamento. O treinamento em si vocês fazem, mas o treinamento, ele vai muito além. Eles têm que entender que a empresa, para chegar até aqui, a empresa, se não me engano, tem 28 anos. A empresa, porque eles estão com um problema de falta de garçom, e eu não sei se é comum na sua região também. Mas eu falei assim, ó, por que vocês não fazem, né? Por que vocês não fazem um treinamento aberto para pessoas que queiram, como se fosse um banco de talentos? Coloca todo mundo para dentro, os seus funcionários, mais quem tem interesse, um dia, mas aí vem aquela cultura, mas eu vou investir numa pessoa que pode ir para o meu concorrente. Não, investe nessa educação, que futuramente ele pode ir para o seu concorrente, mas ele pode vir para você também. Mas porque aí ele vai vir mais qualificado, porque aí você educou ele do jeito que você quer, e aí ele foi lá na prática, colocou em prática, e aí ele vem melhor ainda. Você entendeu? Então, assim, você imagina, né? Pega o seu programa, né, de ciência da produtividade, deixo isso tudo pronto, muito, muito bem alinhado com a estratégia da empresa, com o RH bem estruturado para realmente fazer a função do RH, né? Que não é só DP, fazer fechamento de folha, fazer um RH, né? Eu falo como se fosse um hub, assim, ó. Chega a Gleice, pum, espeta dentro do RH. Deixa realmente trabalhar, em 6 meses o resultado, né, que vai ter, né? Você vai ter respostas que você vai se surpreender, né? Porque, querendo ou não, é de extrema importância Sim. você escutar quem está lá na frente, na barreira, né? Lá no operacionalzão lá. Exatamente. Eu falo a voz do... eu ainda, de vez em quando, eu faço algumas reflexões assim com a minha esposa, né? Eu tô, às vezes, na rua, num sábado à tarde, assim, eu falo assim, ó, olha o tamanho da empresa, também preciso, pode falar, porque eu vou falar bem, olha o tamanho da empresa, né? Eu tô falando assim da Coca. Um sábado à tarde, os caras aí no sol ou na chuva, seja o que for, né? Pode ser o melhor produto do planeta, mas esses caras aí que fazem acontecer. Né? Amanhã cedo, se você quiser uma Coca gelada, é esse cara aí que fez chegar aqui, entendeu? Então, isso é um exemplo, mas pode ser outros vários exemplos, né? Pode falar. Assim, eu fiz assim, um treinamento que era assim, eu tinha que pegar uma empresa, eu tinha que pegar um treinamento, eu tinha que pegar uma empresa e levar ela para virar IPO. Então, era uma empresa com mais de 200 funcionários, e ela tinha que ter controle de estoque, ela tinha que ter estoque, cuidar de estoque, pessoas, salário, como que chama? Galpão e essas coisas. Se você analisar um cenário, se você só analisando esse cenário, você pega uma empresa grande, com um caixa de R$1 milhão, e você tem que levar ela para abrir ação na Bolsa de Valores, e o mercado oscila. O que o seu concorrente faz ou deixa de fazer impacta no seu estoque, porque ou sai demais ou fica faltando, então você paga multa por deixar muito tempo estocado, você perde, né, desperdiça aí um monte de coisa. Estraga, então, assim, se for perecível. Exatamente. Então tem, só pensa no desafio. Muito possivelmente qualquer empresa, ela quer vender uma ação na bolsa, ela quer ser tão rentável para vender uma ação na bolsa de valores. Então, esse já é o desafio maior. Mas toda a estrutura e coração da empresa, ela está na gestão de pessoas.
E um dos maiores impactos que freiam assim a capacidade dessa pessoa, dessa empresa crescer, ser rentável e abrir lá, vai ser a gestão de pessoas. Já começa por aí. Então, assim, quando a gente está falando em implantar uma estrutura diagnóstica inovadora, a gente está querendo falar que você não vai ver resultado, às vezes, ali em 3 meses, mas em 6 meses, um ano, você vai ver aumento de satisfação, aumento de, né, melhoria na saúde, melhoria na qualidade de vida, as pessoas falando. Isso eu não estou nem incluindo cultura ESG, que já é específico, né, de outras abordagens aí. Mas as pessoas falando e as pessoas promovendo a sua empresa de um nível, o público interno promovendo a sua empresa de um nível que os clientes vão chegar, os clientes vão fortalecer e o seu IPO vai ficar mais fácil. Sim, com certeza. O Gleice, e ainda, né, eu ainda gosto de piorar as coisas, né? Eu ainda estou conversando e estou pensando aqui, eu vou jogar mais uma bomba. Que você tá... Eu vou jogar mais uma bomba. Você imagina esse cenário numa empresa de transição familiar, saindo o avô, saindo o pai e ficando neto? Então, eu tenho framework só para avaliação de sucessão. Eu tenho um framework só para avaliação de sucessão. Eu trabalhei com sucessão quando eu estava no doutorado. E é tudo validação científica, sabe? Mas, assim, a gente... só se você colocar uma análise psicométrica para você avaliar certos pontos comportamentais, você consegue fazer um planejamento de sucessão bem tranquilo também. Só que metade do planejamento de sucessão é negociação, é conciliação e negociação, né? É você administrar, Porque um quer ver. É você administrar ego, é você administrar ego, é você administrar interesse, é você... Então, assim, esse daí é o trabalho da polícia. Um quer vender, outro quer dar continuidade. Quer manter a tradição, né? Não é fácil. Quando você fala aí a questão de ego, enfim, mas é um assunto para um outro momento. Sim. Mas é um problema recorrente, esse problema Sim, de sucessão. é um problema normal. É um problema normal. Ó, é que no Brasil, nós não temos muitas empresas centenárias. Mas você pega a Europa, você pega Japão, você pega a China, tem de empresa centenária que saiu das mãos dos fundadores, é gritante. É gritante. Tem um livro que chama Feitas para Durar. Inclusive, deixa a dica aqui para a leitura. Ele fala muito essa questão. Nem todo mundo tem a mesma perspectiva do avô, tá? O avô começou, depois passou para o pai, a hora que chega no neto, o neto não quer saber de colocar a mão na massa, não. O neto quer saber colocar o dinheiro no bolso e enfim, né? Mas ou quer transformar numa tecnologia. Ou às vezes eles querem fazer uma fusão, ou às vezes querem vender, ou enfim. É claro que não estou aqui generalizando, né? Eu estou falando de uma questão, né? E voltando ao assunto, precisa que o foco fica na questão da produtividade, né? Seja na esfera pública, seja na esfera privada, seja numa sucessão familiar, seja, enfim, seja o que for, né? Os gestores têm que começar a olhar para assim, para as possibilidades de vantagem competitiva neste século. Sim, eu acho que muita coisa vem mudando. Na verdade, assim, a gente não pode usar a palavra
que aconteceu há um tempo atrás, porque senão vão derrubar a gente, tá? No YouTube. Mas o que aconteceu, né, há um tempo atrás, ficou todo mundo praticamente preso dentro de casa, isso antecipou muita coisa, né? Acelerou a rapidez, né? O home office é uma coisa, hoje tem empresas que aderiu que funciona como bem, muito bem, né? Aí qualquer coisa, a gente pega um doido igual o Elon Musk, compra o como que chama? Chama X Twitter. agora, compra o Twitter. E chega lá e Twitter. vê ele comprou o Twitter, primeira coisa que ele fez, aquelas áreas de lazer, aquelas coisas que eram implantadas lá, né? Primeira coisa que ele fez, não, o funcionário foi feito para trabalhar. Um doido, você entendeu? Não, tá lá, deixa do jeito que tá, adequa. Não, essa... Você entendeu? Eu acho que travou. Sim. Exatamente. Acho o ponto de equilíbrio, né? Acho porque eu não vou matar. Então, assim, eu não vou matar. Porque assim, ó, eu penso, eu tenho uma visão de gestão muito flexibilizada e humanizada, tá? É claro que eu não vou chegar numa empresa que não está bem financeiramente e vou e vou colocar um projeto desse, e se eu tenho uma empresa que é mundial. Imagina o custo operacional disso. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dosar isso, posso mudar, posso chamar meu RH e falar o seguinte: do jeito que tá, eu acho que não tá legal. Analisa uma semana, 2, 3, o que a gente poderia fazer, né? E aí vem de encontro de novo ao que a gente está falando da questão da produtividade. Eu acho que a galera não está produzindo porque fica muito tempo nesses ambientes. Eu estou chutando, tá? Eu estou aqui de uma forma, enfim, nem sei o que acontece, mas enfim, ele foi lá radical, ele arrancou tudo, fechou tudo, enfim, né? Eu faria diferente, eu chegaria, analisaria quais são os pontos positivos, negativos, analisaria o cenário, né? Analisaria realmente quem trabalha, quem não trabalha, quem fica deitado, quem não tem, quem não, né? É igual a história do Google, né? O Google quando veio para o Brasil, não sei se você sabe dessa história. O Google nos Estados Unidos é o seguinte: dentro das 24 horas do dia, você pode trabalhar a hora que você quiser. Desde que você entregue os projetos, tanto faz. Se você quiser trabalhar da meia-noite Isso é produtividade. Isso é produtividade. Isso é produtividade. Se você quiser vir com o seu cachorro. Imagina se eu sei as metas, imagina se eu me sinto integrada na cultura dessa organização. Né? Imagina se eu sei que o meu gestor, meu líder, ele está me tratando da forma respeitosa e da forma como eu gostaria de ser tratada e a gente está trabalhando colaborativamente. Imagina se eu tenho todos os equipamentos, né, necessários para garantir que meu equilíbrio trabalho e vida estão, né, alinhados, né? E um monte de outros, né? Porque eu vou falar sobre bem-estar específico. E também não estou falando nada eu trabalho com saúde e bem-estar preventivo. Eu não estou falando nada do reativo. Então, existe o seu cuidado que você vai fazer para manter, para descobrir ali, né? Para evitar, na verdade, um problema, que é o que eu faço. Então, eu vou evitar problemas futuros. Então, mais indenização, evitar rotatividade, evitar indenização, evitar conflito, evitar guerra, evitar, sabe, todos os problemas recorrentes relacionados ao bem-estar, ao comportamento, né? Você vai trabalhar a questão de afastamento do funcionário ou não? Sim. Nosso mapeamento ele é tão abrangente, até mesmo em aspecto, assim, na verdade, tudo é tomada de decisão, né? Então, aspecto, quais são os níveis de tomada de decisão que a gestão está se orientando, fazendo para que aquele ambiente seja mais produtivo?
entendeu? Sim. E aí tem a questão da saúde reativa. Então, assim, eu já estou com uma massa, com uma força de trabalho, com os talentos todos, né, desengajados. Aí eu pego e dou um benefício que esse talento nem usa. Né? Então, isso acontece muito também. Sim, sim. Só a marca tá lá na lista da marca que tem o benefício, mas o benefício não está gerando produtividade. Então, isso também é outra pesquisa que eu fiz, entendeu? Então, assim, aí as empresas estão gastando muito nesse benefício que não traz retorno efetivo. E na questão da prevenção, não, a gente visualiza e já coloca a métrica de mensuração automaticamente. Então, a gente consegue fazer o monitoramento de como aquilo vai, né? Aquele plano aquele plano de trabalho que a gente foi criado, a gente pode monitorar e evoluir cada vez mais. Sim. E o engraçado, né? Também só voltando à questão do Google, aí quiseram colocar no Brasil. Uhum. Funcionou? Não, claro que não funcionou. Né? O que tinha de gente que entrava e, enfim, não vamos entrar no contexto. Aí eles fizeram uma adequação, fizeram todo um ajuste, né? E acredito que hoje esteja de uma forma andando de uma forma mais adequada. Essa questão do home office, ela está muito mais ligada com a indústria que existe em torno do home office ou não home office. Então, existem outros níveis de disputa, na verdade, sim. Parcela de mercado, né? E aí vai, incentiva, não incentiva, adere, não adere. Traz, não traz, regula, não regula, né? Então, eu olho mais para esse aspecto macro, né? Da macroeconomia envolvida nessa decisão. E tem coisas que a empresa oferece como sendo um benefício que a empresa está dando, mas às vezes o benefício ele é legal, a empresa tem que dar. Você entendeu? Sim. Então, né? Direito. Então, assim, direito, né? Então, tô dando isso para você e não. Você é obrigado a dar e outra coisa, obrigado a dar e ele é obrigado a usar. Né? Não vamos entrar aqui em segurança do trabalho, mas, enfim, algumas coisas nesse cenário, né? A empresa lá cuida de mim, que a empresa lá dá capacete. Não, ela dá capacete não é porque ela é boazinha, não. Ela dá capacete porque ela é obrigada a dar. Sim. Né? Então, não vamos entrar aqui, enfim, nessas questões desses méritos. Mas, enfim, nosso papo está indo aos finalmente. E aí eu queria fazer uma pergunta para a gente finalizar. Né? Como que a gente pode fazer uma reflexão, né, do futuro dessas questões do trabalho? Porque aí a gente vem com uma geração, né? A gente sabe que é ordem natural que é ordem natural da vida, né? E as pessoas se aposentam, as pessoas falecem, ou as empresas são adquiridas por outros grupos multinacionais, né? Então a gente, querendo ou não, nós temos, né? Vou colocar o Renato e a Gleice aqui num cenário global de entender que essas coisas acontecem. Então, assim, ninguém tem cadeira cativa, né? A gente vê uma pessoa extremamente saudável, que tinha uma sucessão familiar perfeita, como ninguém faria, né? E aí morre o filho primeiro, aos 50 e não sei quantos anos, né? Triatleta, né? E aí depois o pai, com 90 e não sei quantos anos, né? Também cuidando da saúde como nunca. E aí como fica o cenário de sucessão familiar, né? Do Pão de Açúcar. Estou falando aqui do Abílio Diniz, né? Uhum. Então, assim, né? E ele fala que empresa nada mais é do que processos e pessoas e processos, né? Então, assim, como que fica isso? Então,
nem sempre as coisas acontecem como a gente quer, Sim. né? Então, para a gente fazer um fechamento, né? Como que você vê esse futuro, né? E sem contar que vem um monte, né, de coisas que a gente nem sabe como que vai ser, né? Sim. Vem a questão da automação, vem questão de robótica, vem questão da inteligência artificial, vem uma galera mal preparada, uma galera cheia de mimimi, uma galera, né, despreparada, sem educação, como eu falo, é de formação, tá? Sim. O de educação eu deixo para lá porque é base de tudo, né? Mas, enfim, o que você, Gleice, dentro dos seus estudos, das suas visões, né? De uma forma científica e de uma forma prática, como que você vê esse cenário para os próximos aí, vamos dizer, 10 anos? De fato, nós estamos vivendo, né, um momento, a palavra certa é um momento de disrupção, mas tem a palavra certa que eu esqueci agora, mas é que não, já é sem volta. Esse cenário é sem volta, então daqui só vai evoluir, e todas as tendências, né, que estão aí postas para o mundo do trabalho, elas estão relacionadas a essa mudança, tanto da indústria, né, e hoje a política econômica do país, do Brasil, é neoindustrialização, ou seja, não é reindustrialização, é neoindustrialização, ou seja, é o processo de refazer, né, a indústria. E isso implica em novas habilidades técnicas, novas habilidades científicas e novas habilidades comportamentais. E como que a gente garante que todo esse cenário, né, esteja equilibrado, sem educação, sem educação, sem ciência, né? E principalmente sem liderança, sem governança, na verdade, sabe, Renato? Então, assim, o papel da governança, o CDE já disse, o CDE é 2014, a má governança é um dos grandes males da humanidade. Então, a minha reflexão é, se nós não conseguirmos tocar o coração daqueles que tomam decisão, para que possam ser ousados, não, mas correr riscos controlados para que implante novas soluções, né, para que de fato tenha adesão, eu não vou conseguir conjugar o verbo, mas assim, né, adotem a tecnologia, adotem a inovação, de forma equilibrada, é claro, porque nem tudo vai ser tecnologia e inovação, é aquele negócio que você falou, fazer a lição de casa bem feito, mas as pessoas, elas são a base de todo o desenvolvimento do país. Então, assim, tocar o coração das pessoas todos os dias é o que eu sei fazer de melhor. E aí eu criei um framework, né, para eu poder tocar de fato o coração das pessoas e a partir disso transformar a gestão de uma gestão cada vez mais sustentável e que possa passar para a neoindustrialização de uma forma equilibrada, porque cada vez mais as pessoas, e até eu, todo mundo, todas as gerações, elas vão buscar equilíbrio trabalho e vida. Cada vez mais isso é fato. Então, assim, o trabalho faz parte da sua vida e a vida faz parte do trabalho. Então, tudo isso tem que ser verificado em nível de organização, em nível de tomada de decisão, em nível de governança. Então, a minha reflexão é essa, né? Que uma boa governança faz a prosperidade. Sim. Muito bom, muito obrigado pelo seu tempo. Todos os seus contatos vão ficar aqui na barra de descrição, né? A gente conversou durante a conversa, eu acabei passando aqui algumas redes sociais, algumas coisas nesse sentido, mas vai ficar aqui, quem for assistir depois, seja quando for assistir, né? Se quiser entrar em contato, vai estar tudo aqui embaixo na descrição, né? E se você, seja quem for que assistir, que achar o tema interessante,
eu acho que você pode compartilhar, curtir, né, mandar para um amigo, né? Porque querendo ou não, é um tema de extrema relevância e um tema atual, muito atual, né? Então, a gente tem que ter essa percepção que o futuro é incerto e a gente tem que levar em conta isso daí, né? A gente está num momento aí eu falo que está num turbilhão, né, de informação, né? Mas mesmo assim, as pessoas, né? Aqui está o canal para as pessoas que queiram assistir, né? Depois tem o link do bate-papo de hoje, mas o canal é esse daqui, tá? Então, quem quiser falar sobre a empresa da Gleice, eu estou à disposição, vai chegar ela, ou se não, né, na descrição vai ter as informações importantes. De novo, mais uma vez, gratidão, muito obrigado pela sua agenda. Eu sei que não é fácil, né? A gente tem uma vida mega corrida, mas só que eu acho que esse projeto aí do Papo de Quinta, a gente, Muito legal. eu acho que ajuda muito as pessoas de Conecta a forma. gente. Conecta as pessoas. Na verdade, eu nem vou na questão de conexão, mas eu vou mais na questão de deixar um legado, deixar um conhecimento para as pessoas que as empresas têm que se preocupar com o bem-estar dos seus colaboradores, porque empresas duradouras só se mantém com pessoas, não tem outro. Exatamente. Ah, vai ter robô? Vai. Vai substituir? Não, não vai. Não vai. Não. Para ter uma boa conversa, para ter uma. Enfim, né? Eu acho que faz todo sentido aí a gente fazer reflexão e aí as pessoas que assistirem e achar se for de valia, a qualquer momento pode compartilhar com um amigo, com um profissional e assim por diante. Porque aqui, de novo, eu bato na tecla que a gente não brinca em serviço, a gente vem falar realmente das coisas que A estão... realidade, da dura realidade. Das coisas que estão acontecendo ou que vão Não é papo de guru. Não. Eu falo que aqui a conversa tem sua. Na verdade, o papo de quinta ele tem sua proposta, ele tem impacto, conteúdo robusto, né, baseado em estudo, né, igual você estudou para isso, para chegar nisso daí, validou isso em uma entidade pública, né? Tem todos os indicadores, mas a gente não vai falar dos indicadores, porque os indicadores vai ficar para um outro momento, né? Mas eu acho, Interno. é interno. Se você quiser saber dos indicadores, é só contratar a Gleice, ou pode entrar aqui, ó. Pode entrar aqui, manda um e-mail lá e falar com ela. Lá tem o telefone, enfim, né? Só contratar ela que ela implanta e aí você fica sabendo quais são os indicadores, os indicadores validados, né? Mas enfim, Gleice, eu agradeço, tá? De coração, tá? Alegria minha. E pode contar comigo quando precisar, tá? E a recíproca é verdadeira. Eu agradeço muito, muito, muito a disponibilidade das pessoas em acreditar que realmente uma gravação aí de 1 hora e 20 consegue mudar a perspectiva das... Desperta bastante coisa. Empresários, né? Eu falo que empresários, inclusive eu estou até agora fazendo uma série de posts que eu falo o seguinte: o empresário tem que levar a empresa mais a sério, tá?
Empresa não é só abrir às 8 da manhã e fechar às 6 da tarde, não. Empresa tem que ser levada a sério, tem pessoas... Tem muito aspecto. Tem muita coisa, né? Então, assim... E tem muita gente, tem muito empresário que não consegue respirar, tem empresário que não consegue almoçar, que não consegue respirar, porque ele faz de tudo um pouco. Ele tem uma equipe lá de 20, 30, mas ele tem que estar em cima, porque senão as coisas não acontecem. Mas tem forma para, né? Só entra em contato com a gente que a gente resolve daí rapidinho. Sim. Né? Vamos para o IPO. Sim. Gleice, obrigado, tá? Até uma próxima oportunidade. Tchauzinho. Até. Obrigada, Renato. Obrigado. Bom.